escola da região lá, escola estadual, com 1.800 alunos. Eu, professora de História, com 15 turmas, todas com mais de 35 alunos. E aí nós tínhamos que fazer tudo isso com 5 períodos de hora de atividade, mais o planejamento. Tá? Por que eu estou falando disso? Porque eu vou mostrar uma prática que eu fiz para a gente pensar como é que a gente ainda faz isso. Eu digo na universidade que, apesar de tudo, nós ainda fazemos ciência no Brasil. Né? Nós trouxemos livros aqui que nós pagamos para publicar. A gente publica e paga para publicar as pesquisas para melhorar o processo educativo no país. Nós não temos incentivo para isso. E aí nós vemos uma precarização do trabalho na escola, a desumanização da prática docente. É isso que a gente tem visto no sul do Brasil, e aí depois os colegas me digam se é uma questão só nossa ou não. E aqui, eu tenho 5 minutos, eu tenho um projeto que eu desenvolvi com os alunos do ensino médio da escola pública. E eu digo que a escola pública, para mim, é o lugar mais bonito, mais livre e onde a gente pode fazer os melhores trabalhos. Mas a escola privada, apesar dela exigir muito do professor, eu sempre achei muito mais leve trabalhar na escola privada. Na privada. Nós não tínhamos tanta cobrança, estou falando da realidade minha, não estou dizendo das outras. Nós não tínhamos uma cobrança tão grande quanto nós tínhamos na escola pública. Tá? Aí nós organizamos com os alunos projetos, enfim, e nós combinamos com eles de pensar um pouquinho, foi uma demanda dos próprios alunos, que eles não conheciam muitas coisas sobre a cidade, sobre a região e sobre as missões, e eles todos são missioneiros. E a minha tese de doutorado, que a professora Helena orientou, tem como título Conhecer para Pertencer, que é justamente essa ideia de como eu posso me sentir pertencente a um lugar se eu não conheço ele. Como que eu me sinto? E aí, eu não sou da região das missões, mas eu chego lá e isso me incomoda muito. Como que as pessoas não se sentem pertencentes a esse lugar que tem uma história de luta muito grande, muito forte, muito potente. Eu ia sentir muito orgulho em dizer, eu sou missioneira. E eu quis que a minha filha, a Fernanda é a mãe da Alice, eu sou a mãe da Ana, né? Eu quis que a minha filha nascesse nas missões, porque eu queria que ela dissesse, eu sou missioneira, antes de qualquer outra coisa, né? E então os alunos, nesse processo todo de provocação nós resolvemos criar um documentário, mas que foi assim, tanto que tem o endereço aí do YouTube, e se vocês forem assistir, vocês vão ver assim, o quanto ele é tímido, e cheio de erros, e cheio de problemas, mas foi aquilo que nós conseguimos dar conta. E foi muito, nós começamos como algo para apresentar na escola, com um trabalho de escola. Eu tive que ir com o meu carro para a aldeia indígena, eu e 4 alunos, que era o que cabia, porque nós não conseguimos transporte para fazer isso. Eu fui com o carro, e aí óbvio, nós chegamos lá, o cacique não estava, a gente tinha marcado com ele, mas ele tinha pelas questões culturais a gente sabia, ele resolveu que ele ia para a cidade, e foi para a cidade. E nós ficamos lá esperando ele, conhecemos a escola, entrevistamos professores, a diretora da escola, os alunos organizaram um roteiro de perguntas, eu fiz a supervisão. E nesse processo de conhecer as coisas, os alunos se envolveram tanto, e aí uma diz assim, prof, tem um festival de cinema, vamos participar com o nosso documentário, porque é um documentário escolar. E aí a gente fez isso. Óbvio que não ganhamos o festival de cinema, mas quando... coloca a outra para mim, por favor. Mas tem 2 momentos. Aqui eu não consegui achar as outras fotos, mas essa é a foto na noite de gala, com os alunos no clube da cidade, que é um clube centenário, mais famoso da cidade, e eles vão lá
para assistir, então, a entrega da premiação. Mas o que para mim bateu mais? Eu fui com eles assistir alguns filmes que passaram e fomos com algumas turmas da escola e me incomodou muito eles não se sentirem pertencentes àquele lugar. Eles se sentiram porque chegamos nós e alunos de 2 ou 3 escolas privadas no município e era como se aquele lugar não fosse deles, porque eles eram alunos da escola pública. Aquele lugar não era para eles. E eu insisti que eles fossem. Nós fomos depois, no dia da premiação, nós levamos um grupo significativo de alunos, que era o que podia levar, mas é isso, né? A gente luta para fazer do mundo um lugar para todos. E quando nós levamos esses alunos lá, num lugar que é para a elite, teoricamente, foi para mostrar para eles que esse lugar pode ser de todos e que eles não precisam se afrouxar e eles têm que entrar em cabeça erguida nesses lugares. Eu encerro com a outra citação. Aqui tem uma citação do Mário Osório, que para mim é um dos grandes nomes da pedagogia, e quem é da educação, se não lê o Mário Osório, vai ler, porque é muito importante. Mas eu quero encerrar com a outra citação, a próxima, por favor, que é do Zygmunt Bauman. Eu uso muito da sociologia nas minhas aulas e nos trabalhos que eu faço. E esse é um livro que eu não sei se ele já tem a tradução para o português, eu acho que já deve ter. E eu gosto muito do Zygmunt Bauman. E ele diz que fazer sociologia só faz sentido na medida em que serve para ajudar os homens em seu percurso de vida, que em última instância é das escolhas dos homens que depende a diferença entre uma vida humana e uma vida desumana. E é com isso que eu quero encerrar a minha fala e depois a gente pode dialogar um pouquinho mais. Muito obrigada. Foi com 20 minutos gravados, né? Infelizmente nós não temos tempo maior, às 21 horas nós temos que fechar, né? Então a gente até pede para que os demais membros da mesa também fiquem dentro desse período de 20 minutos. Fazendo algumas reflexões antes de passar a fala da professora Fernanda, né? A professora Cláudia nos brinda com algumas reflexões, né, e eu coletei algumas palavras-chave, né, que ela traz aqui para a gente, né. Eu acho que a questão do senso de responsabilidade, né, a questão de pensar que o currículo é um território de poder, né, e aí trazendo que ele é território de poder, mas também traz a perspectiva da subjetividade, né, trazendo as experiências do sul do país, aqui do Rio Grande do Sul, no sentido de como as práticas escolares, tanto na escola pública como na escola privada, ela está acontecendo, né, principalmente focando no adoecimento do professorado ali, né. Eu acho que a fala dela nos brinda também com a questão de educação não é mercadoria, e eu coloquei uma pergunta aqui, né, que sujeito devem nos formar, né, para a gente poder sair daqui pensando, né, quais sujeitos, em que sujeitos há espaço, a autonomia, a criatividade dentro do território dos currículos, né, para a gente poder começar a pensar, para a gente discutir daqui a pouco após a fala dos nossos convidados. E eu gostaria de passar agora para a professora Fernanda, 20 minutos, Fernanda, para a gente poder dialogar juntos. Se quiser falar em pé também, fica à vontade, gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, que veio nos prestigiar, agradecer a Karina. Puxa mais perto. Deu? Mais baixo, né? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, que vieram prestigiar a nossa mesa, os meus parceiros aqui, tanto os mediadores quanto os palestrantes, especialmente a professora Karina, que é minha professora e se tornou minha amiga, e por ela ter criado o GPEC e insistido tanto nesse grupo e nesse evento. Eu sou lá dos primórdios do GPEC, no início, quando tinha as primeiras reuniões eu estava,
Depois eu não consegui mais participar, porque como vocês viram, eu sou mãe de uma menininha muito pequenininha, que ainda está naquela fase que precisa de mim. E eu estou mais voltada para a Alice e para o meu trabalho. Eu falo que eu volto para a UFES um dia, só não sei quando, estou esperando a Alice crescer um pouquinho. Enquanto isso, eu estou lá na escola, o meu discurso é um discurso de chão da escola mesmo, de quem está lá fazendo. Liguei para o Fábio semana passada e falei, e aí, o que nós vamos falar? Aí eu comentei com o Fábio, eu sou tarefeira, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer as tarefas. Aí ele, não, mas você pensa, você não é uma tarefeira que está lá só falando, só fazendo o que te mandaram, você pensa. Porque o Fábio foi meu pedagogo por alguns anos. A gente viveu junto um momento de pandemia que mudou as escolas, né? Totalmente. E uniu também as equipes. Eu acho que aquele grupo que nós tínhamos em 2020, que viveu tudo aquilo juntos, e aquilo foi tão doido que eu acho que a gente nunca vai achar uns parceiros de trabalho que a gente tem tanto contato. Porque ficou. O que a gente superou naquela época e o durante a pandemia e a volta, revezamento, a gente trabalhando de máscara, né, sala de aula, dando aula com aquilo, foi tão complicado que a gente formou um grupo forte. Acho que foi a escola que eu formei, o grupo de trabalho mais forte foi esse. Nós estávamos falando isso essa semana. E o Fábio me lembrou que eu gosto sim de fazer as tarefas, mas eu sempre fui brigona, sempre defendi o aluno e não o sistema. Então eu estava muito preocupada com o que eu ia falar aqui. Porque hoje eu estou num cargo de confiança que, infelizmente, na rede estadual do Espírito Santo não é eleição. É um cargo que tem um processo seletivo, mas não deixa de ser indicação. Então eu falei, Fábio, o que eu vou falar lá? Aí ele falou, puxa para o currículo, que é o nosso tema, fala do que você fazia como professora de ciências e lembra que você pensa. Porque ele corrigia as minhas atividades, me dava dicas e tal. Então foi ótima essa conversa com o Fábio, eu apaguei tudo que eu tinha planejado e mudei, passei para falar do ensino de ciências. Que foi, né, minha maior experiência. Eu me formei em 2008, e aí eu sou da época lá dos PCN, não sei se vocês lembram. E os PCNs, as ciências era a coisa assim, mais fofa do mundo, meio ambiente, autocuidado, corpo humano, química e física era só no nono ano. A minha experiência docente é toda de sexto ao nono, tá, gente? Então, assim, eu falo dessa etapa do ensino que é o sexto ao nono, como professora. E o currículo de ciências, ele era muito gostoso de trabalhar. Seres vivos, planeta Terra, corpo humano, e lá no nono ano tinha tecnologia e sociedade que a gente entrava com um pouquinho de física e química. Mudou. Como vocês sabem, a BNCC veio e mudou tudo. E hoje a gente segue o currículo estadual que é baseado na atual BNCC. E eu, como professora de biologia, que não tem formação de física e de química, quando veio esse currículo novo, que começou na rede estadual em 2020, mas a nossa escola começou em 2019, porque nós somos o piloto, nós começamos um ano antes, com muita briga, que eu lembro que a gente não queria de jeito nenhum que a nossa escola começasse um ano antes, mas começamos. E eu fiquei desesperada, porque eu falava, eu não quero mais, não tem mais planta, não tem mais animal. Por quê? Vamos desmatar tudo, vamos destruir tudo. Para quem não vai aprender que existe um monte de biodiversidade, se a interesse é destruir tudo? Para quem não vai aprender digestão, respiração, sistema cardiovascular, para que você quer uma pessoa que se cuide, para dar mais prejuízo para o INSS quando for velho, para viver mais? Claro que não. Então eu questionava muito isso. Só colocaram máquinas, eletricidade. Me desculpe os físicos e químicos, tá? Eu tenho um amigo que é professor de física, ele fica muito bravo quando eu falo isso, mas eu não me senti apta a trabalhar física e química da forma como colocaram no currículo de ciências. E agora o sexto aninho está lá estudando química, tabela periódica, aquele trem muito complexo para mim que não sou química. Física, a mesma coisa. E aí a minha maior indignação era essa. Para que cuidar do meio ambiente, vocês querem que destrói tudo? Para que cuidar do próprio corpo, se a ideia é que você morra rápido e seja apenas uma mão de obra barata? Né? Essa era a minha visão enquanto professora. E aí entrei nesse desespero. Como que eu vou trabalhar esse currículo novo? E ainda ter que começar antes das outras escolas e mandar relatórios dizendo como é que foi na nossa escola. Cláudia, Rio Grande do Sul está diferente do Espírito Santo. Burocracia, planilha, monitoramento, nivelamento. Essas são as palavras que a gente escuta toda hora. E assim, o professor também está exausto, também tem uma carga horária de planejamento muito pequena.
E aí, como que eu fiz? Eu comecei a pensar, porque a gente sabe que o professor é que é um agente de implementação do currículo e ele tem que fazer isso junto com a sua turma, junto com, né? Tem que fazer uma proposta que a escola vai aceitar. A base é o básico, é o que eu tenho que trabalhar mínimo, mas eu posso fazer além, eu posso fazer de acordo com aquela realidade ali dos meus alunos. E aí vocês podem ver que o nosso currículo vem com... quem não é daqui, não sei se já conheceu os pontos turísticos, mas quem é capixaba conhece. Tem todos os pontos turísticos ali. Convento, da Penha, Praia Freira, enfim. E aí, no currículo, lá nas primeiras páginas da introdução, veio o PCN, que era o que eu estava tão acostumada e gostava. Falei, opa, se tem isso aqui, é a partir daqui que eu vou construir o meu plano de ensino enquanto professora. Pensando no princípio da equidade, reconhecendo a diferença e a necessidade de ter condições diferenciadas para o processo educacional, tendo em vista formação de qualidade para todos, que se apresenta a necessidade de um referencial comum para a formação do Brasil, mas aí que vem o que dá para fazer. Capaz de indicar o que deve ser garantido a todos, numa realidade com características tão diferenciadas, sem promover uniformização, que descaracterize e desvalorize as peculiaridades culturais e regionais. Então foi aí que eu comecei a falar, então eu vou fazer isso aqui. Eu não vou deixar ser uniforme. E isso também é uma coisa que me ajudou muito, é que eu dei aula por alguns anos no estado de Minas Gerais e por 5 anos no estado do Maranhão. Então aqui é o terceiro ano, terceiro estado diferente que eu trabalho. E aí eu me lembro que lá no Maranhão, eu era da educação privada, e eu pegava apostilas de São Paulo. E aí eu ia falar de plantas e animais, e os exemplos tudo de São Paulo, dessas redes de escola particulares, e meus meninos maranhenses ficavam, o que é isso? O que essa professora está falando? Já tinha meu sotaque, que não era normal para o nordestino. Aí nos livros que não tinha nada a ver com a vivência deles, ali eu já comecei a entender que eu não podia usar exemplos de São Paulo como vinha na apostila, e ali eu comecei a buscar regionalizar. Aqui no Espírito Santo foi mais fácil para mim fazer isso. E aí eu vou dar para o lado desse daí, que vocês já cansaram de ouvir falar disso no evento, né? Que uma dificuldade muito grande na BNCC é a quantidade de coisas, o volume de coisas. O maior desespero do professor é como é que eu vou dar conta de falar tudo isso? Porque tem criança do 6º ano que ainda não sabe ler, como é que eu vou dar conta do currículo, né? Principalmente quem é currículo oculto, você está ali falando de uma coisa, surge outra dúvida, surge outra coisa. Você nunca consegue dar conta de tudo, né? E vai te dando aquela angústia. E aí, mas o currículo tem que fazer sentido, tudo isso acho que vocês já cansaram de ouvir. Aí eu fui, além do básico, pode passar, por favor. A minha pergunta grande era essa, que eu já comentei, como que eu vou manter o pensamento crítico desses meninos, pensando em sustentabilidade e estimulando que eles tivessem autocuidado. Aí eu peguei os temas integradores. Esse aí. Aqui tem tudo que eu preciso. Eu tenho que fazer o básico lá, que está na BNCC, que vem nas minhas competências e habilidades que eu tenho que colocar no plano de ensino, mas para cada assunto eu posso usar o tema integrador. E aí daqui que a gente tira as ações que dão melhores resultados. E nunca me brecaram nenhuma atividade que eu quis fazer. Já tive atividades que o pedagogo como o Fábio me deram dicas. Faz tal coisa, melhora isso daqui, faz isso aqui um pouquinho diferente. Por que você não insere, não sei o quê. Mas não aconteceu, até hoje estou na rede desde 2016, é meu 9º ano, de apresentar uma proposta e ser barrada. Embora tenha um monitoramento, embora tenha, eles assistem a nossa aula. Você está lá dando aula, o coordenador de área ou o pedagogo assiste sua aula. E é muito constrangedor, né, Fábio? Eu não gosto de assistir aula de colega e também não gosto que entre na minha. Porque muda. O aluno não tem a mesma coisa com você quando entra alguém para assistir sua aula. Porém, tem que fazer. E a gente fica meio de pés atados. E assim, desde então eu nunca tive nenhuma proposta pedagógica, nenhuma prática curricular que eu não conseguia executar. Tive sugestões. E é isso que eu acho que é a chave também para a gente conseguir resistir ao neoliberalismo, resistir a tanta imposição, trazendo para a cara da comunidade da escola que você está inserida, é o grupo. É ter empoderamento do que você está fazendo, formação continuada, escrever uma coisa bem elaborada. Em que tempo? Difícil, muito complexo.
mas é o que dá para fazer para sair coisas que vão chegar no aluno. A minha maior preocupação enquanto professora é que a sobrecarga que vem para mim não chegue no meu aluno. Que eu não entre na sala e para ele seja um corre a minha aula, assim como é um corre para mim preencher as burocracias. Então, assim, é muito difícil. A gente tem muito pouco tempo para planejar boas aulas. Quanto mais burocracia, menor a qualidade da aula que chega na sala de aula. Mas a minha maior preocupação é essa. Aí eu coloquei algumas poucas práticas, porque o nosso tempo é curto. Nossa, mas eu tenho ainda. Você tem Tranquilo, vai dar. Fique de boa. Coloquei algumas práticas. A disciplina eletiva ela é de ensino médio, mas aqui no estado, como eu trabalhei em escola de tempo integral, tem eletiva. É uma disciplina optativa que os meninos escolhem qual que eles vão se inscrever. E nas eletivas, eu fiz 3 eletivas que eu gosto muito e foram teve boa resposta pelos alunos. Tinha inscrição. Uma delas foi a respeito às minas, interdisciplinar História e Ciências. A colega de História fazia uma linha do tempo, colocando os fatos históricos e o feminismo, e eu falava de sexualidade. E foi uma eletiva assim, que deu muito bom resultado. Eu colocava parecer sexual, masculino e feminino, métodos contraceptivos e DSTs. E ela vinha com a questão histórica do feminismo. Gente, o que tinha de inscrição no respeito às minas, vocês não têm noção. Era ofertado 40 vagas, tinha 60, 65, a gente sempre tinha que fazer critérios para quem ia ficar. E meninos começaram a se inscrever. A gente ofertou respeito à mina 3 vezes, em 3 trimestres. A eletiva é trimestral. Então, assim, a primeira ali foi o respeito às minas. A gente tem muita coisa que foi feita, mas não dá tempo de eu falar. E eu peguei só uma foto. Porque também não achei as fotos, pegou a Cláudia. Não tem um portfólio das minhas fotos. E aí é coisa de professor resistente ao sistema, porque eles pedem evidências de tudo que é feito. Evidência, evidência, evidência. E eu odiava mandar as benditas evidências. Toda vez que eu preciso buscar as minhas fotos, eu falo, por que eu não fiz as evidências? Aí a outra disciplina eletiva foi o SOS Manguezais. Nessa época eu estava em Cariacica, numa escola que é em Porto de Santana, que é uma região que tem um mangue seco. Uma região que era extremamente difícil de trabalhar. Vulnerabilidade social gritante. E eu ouvia dentro da escola, esse mangue é sujo, lá o pessoal vai usar droga, a água está contaminada, não sei o que, não sei o que. E aí eu e o colega de geografia fizemos o SOS Manguezais. É um mico que a gente pagou, eu detesto essas coisas de professor circense, mas tem hora que você tem que fazer um pouquinho para chamar a atenção deles. Então, assim, eu não gosto muito de fazer essas coisas de escola show, de fazer gracinha, se não tiver o conteúdo bem explicado. Porque eu acho que a parte tradicional precisa, para depois você conseguir fazer uma aula diferente. Mas nesse dia a gente se vestiu de caranguejo, a gente fez dancinha, a gente fez um mangue preservado, comparamos com um mangue poluído e foi uma coisa. Depois a eletiva se desenvolve por 3 meses e foi muito bem sucedida também. Fizemos limpeza no mangue, fomos no Parque da Fonte Grande, para quem conhece aqui vai saber onde é. Quem está conhecendo o Espírito Santo vale a pena ir lá. E foi muito legal, porque os meninos que moravam ali, alguns tinham a família vendendo sururu, viviam dali do mangue, se sentiram valorizados e entenderam o valor do mangue. E a gente conseguiu trabalhar geografia e ciências. E a última foi de hábitos saudáveis, com o professor de educação física. E aí a gente fazia ciências, educação física, corpo humano e atividade. Aí eu vou passar as práticas experimentais. Eu acabei tendo que ceder a física e química, coloquei muita coisa de circuito elétrico, explodimos, como é que chama? O sistema elétrico do refeitório da escola. Fizemos muita coisa errada até aprender. Mas eu nunca vou esquecer de uma prática experimental que eu fiz esse circuito elétrico. Chegou um menininho para mim e falou, tia, eu passei horas com meu pai. Fazia anos que eu não falava com ele. Porque o pai era eletricista e pegou para ajudar a menina. Então, assim, acaba que tem um contexto que também vai para o socioemocional do aluno. E que, no final das contas, a gente estava acendendo coisa com limão, com a energia do limão, usando o ácido do limão e cobre. E aí a gente começou a conseguir fazer. Isso faz muita diferença também aos recursos públicos, né? O ter
ter verba, ter laboratório, e as escolas aqui do Espírito Santo, pelo menos as estaduais, são muito bem equipadas. Amanhã vocês vão conhecer algumas. Enfim. E aí eu coloquei mais algumas atividades interdisciplinares. A foto está bem luzinha, mas a primeira foi a Agenda 2030, que foi comum, a gente trabalhou matemática, geografia e ciências. Não sei se vocês conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a gente fez uma atividade bem bacaninha com circuitos, que os meninos iam trabalhando os 17 objetivos. A do meio foi uma loucura, foi um Masterchef que a gente inventou de fazer, cada grupo tinha que fazer 3 pratos. E isso são os professores envolvidos. Então foi uma atividade desenvolvida por várias disciplinas juntas. E a gente fez uma competição mesmo, jurado e uma coisa. Hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, não tinha asepsia, a gente não seguiu política nacional de alimentação saudável. Depois você critica tudo, mas na hora que sai, foi tão legal o resultado com os alunos. E é isso também que a gente tem que perder um pouco, sabe, dentro da docência. Um